Fala, turma. Tudo azul por aí? Que bom. Hoje nós iremos trocar algumas ideias sobre a representação das cores. Vocês vão encontrar no livro de vocês na página 29, certo? Vamos ler o texto. Cores, emoções e sensações. A quantidade e a graduação das cores podem produzir em nós emoções e sensações diferentes. Certas cores nos parecem agressivas, violentas, outras doces, passivas, outras ainda tristes e foscas, ou alegres e agradáveis. Vamos observar as cores no cenário da natureza. O vermelho é forte, violento. Nós o vemos sempre na chama do fogo, no fluir do sangue, no pôr do sol, nas pétalas ou no miolo de algumas flores. Desperta em nós a ideia de festa, perigo, horror. O amarelo, com seus tons dourados, é a cor do sol radiante e, portanto, nos dá a sensação de calor. Nos tons mais fortes, ou em tons mais esverdeados, lembra-nos a polpa da laranja, do limão. Parece-nos ácido e áspero. O azul e o verde são as cores que dão fundo à natureza. O céu, o mar, os bosques. Nossa vida repousa, sentimos tranquilidade. O marrom é a cor das folhas caídas, da terra sem vegetação. Essa cor nos dá a sensação de outono, de folhas amareladas e até um pouco de melancolia. A expressividade das cores e seus efeitos sobre nós através dos tempos fizeram com que muitos povos atribuíssem a elas valores simbólicos. Sabemos que as cores nos condicionam psicologicamente, a ponto de causar em nosso corpo emoções e verdadeiras sensações de quente e frio. Já foi demonstrado que o verde e o azul nos dão a sensação de frio, enquanto o vermelho, o amarelo e o laranja ativam a circulação de nosso sangue. Com relação a esses fenômenos fisiológicos e as emoções que eles produzem, podemos dividir as cores em quentes e frias. As cores quentes são aquelas compreendidas em uma gama de cores que vai do amarelo ao vermelho. As cores frias são aquelas compreendidas entre uma gama de cores que vai do violeta ao verde e suas combinações. Bruna Renata Cantelli. A aula de hoje nos traz um pouco de arte, né, para a nossa vida. E às vezes a gente esquece que a vida não é apenas, né, os desafios a serem enfrentados, a gente pode encontrar um pouco de beleza também. Bem, nós vemos que no texto que acabamos de ler, que as cores, elas nos dizem muita coisa, né? E elas têm uma importância muito maior do que pensamos. Desde incentivar a comprar algo, né, até gostarmos de um filme pela paleta de cores. Então, são efeitos que as cores causam, né? As propagandas, por exemplo, elas são feitas, né, baseadas em um estudo das cores e do objetivo que se quer atingir. Então, a variação das cores, né, dessas causas que se querem atingir, é motivo de estudo. Muitas vezes, nós não exploramos as cores e construções para, assim, avançar no entendimento das imagens, né? Por exemplo, qual é o sentimento acessado pela cor verde, né? Temos clareza disso? Eu iniciei minha aula dizendo o quê? Tudo azul por aí, né? Porque a cor azul nos traz essa ideia de tranquilidade, né? Quando nós vemos o vermelho, nós remetemos logo a imagem de guerra, né? De provocação. Né? Quando você está enfurecido, como é que você fica, né? E você fica vermelho, a face fica vermelha. Então, é necessário, né, que a gente possa explorar tudo que as cores possam evocar. Num quadro, num filme, por exemplo, porque isso facilita a nossa interpretação sobre as coisas. Vamos agora à exploração do texto, certo? Questão 1. Segundo a autora, a expressividade das cores e seus efeitos
sobre nós através dos tempos fizeram com que muitos povos atribuíssem a elas valores simbólicos. Com base nessa informação, associe as frases da segunda coluna às situações apresentadas na primeira. Depois, compartilhe com os colegas. Letra A, nós temos esquecer algo do que se fala. Letra B, estar com muita raiva. Letra C, quando estamos de bem com a vida. D, quando alguém fica com medo e desiste de enfrentar uma situação. Letra E, um jovem que ainda não está preparado para enfrentar a vida. E F, ter uma visão romântica da vida. Então, vocês vão relacionar essas alternativas com a da segunda coluna, que diz o quê? 1, está tudo azul. 2, ficou roxo de ódio. 3, vê o mundo cor-de-rosa. 4, ele ainda é verde. 5, amarelou. 6, deu branco. Como é que nós podemos relacionar, né, essas expressões com a definição da primeira coluna? Quando alguém diz que esqueceu algo, né? Por exemplo, você vai fazer uma avaliação e na hora você esqueceu de tudo. Que expressão nós utilizamos? Deu branco, né? Então, A se relaciona com sexto. Letra B, estar com muita raiva. Nós podemos relacionar com ficou roxo de ódio, né? Então, B se relaciona com o 2. Letra C, quando alguém fica com medo e desiste de enfrentar uma nova situação. Aí nós dizemos que a pessoa amarelou, né? Quando ela está prestes a fazer algo e de repente desiste. Letra E, um jovem que ainda não está preparado para enfrentar a vida. Nós relacionamos com a questão 4, né? Dizemos que ele ainda é verde, ainda precisa amadurecer. Só nos restou agora a F, ter uma visão romântica da vida, que é na 3, ver o mundo cor-de-rosa. Sou até um pouco pejorativo, né? As pessoas já falamos ver o mundo cor-de-rosa. Muitas vezes o modo de ver o mundo das pessoas é diferente do nosso, né? A gente tem que respeitar. Questão 2. Lembre-se de alguma situação que ele deixou feliz. Se você pudesse traduzir essa situação utilizando cores, qual delas escolheria? Por quê? Isso também, gente, pode ser relacionado com nossas vestimentas, né? Elas também traduzem nossas emoções, nosso estado de espírito, nosso jeito de ser, né? Então, roupa muito escura, ela traz um clima pesado, né? Abatido. O quarto escuro, por exemplo, né? Tem estudos que mostram que as pessoas que convivem em ambientes escuros, né, em que as paredes são escuras, tendem a desenvolver quadros depressivos ou doenças do trato emocional. Então, nessa situação que te deixou feliz, se você pudesse, né, traduzir em forma de cor, qual delas você escolheria? Eu gosto muito do azul, do verde, amarelo, né? São cores alegres, são cores que nos trazem essa ideia de tranquilidade, harmonia. 3. Você concorda ou discorda do efeito das cores em nossas emoções e sensações? Explique. Questão pessoal, né? Eu concordo sim, né, sobre o efeito das cores. Tanto é que quando a gente está meio para baixo, né, a gente procura também usar, assim, vestimentas com cores mais sóbrias, que não demonstrem tanta satisfação, né? No texto, a autora apresenta os sentimentos que despertam as cores: vermelho, festa, horror e perigo; amarelo, calor; azul e verde, tranquilidade; marrom, um pouco de melancolia. O que você pensa sobre isso?
Olha, vejam bem. No final do dia, né, nós temos o pôr do sol, né? Se forma aquele crepúsculo, que é a transição entre o dia e a noite. E o céu, ele tem essa mistura de cores, né? E eu acho esse horário do dia tão melancólico, né? Porque é o fim, é o fim do ciclo. Né? Nesse dia todo que transcorreu, o que você tinha de fazer ou deixou de fazer, é aquele fechamento, né? Que você começa a fazer a reflexão. É um momento que a gente para contemplar o céu, né? E sente, né, o peso da responsabilidade, dos objetivos. Então, tudo isso ele reflete também nessa análise das cores. 5. Você tem a sensação de frio com as cores verde e azul? Conte suas experiências com essas cores. A resposta pessoal também, certo? Mas eu acredito que sim, no calor, quando a gente usa essas roupas com cores quentes, a gente tende a sentir mais calor também. 6. E como o vermelho e o laranja sente calor? Conte sua experiência. Acabei de responder por mim, né, gente? Agora vocês vão responder por vocês. São perguntas pessoais. Se você não parou para analisar ainda, né, comecem a observar, né, fazendo essa experiência, e a partir daí vocês vão tirar a conclusão. 7. Em sua opinião, o que a autora apresenta se relaciona com os efeitos provocados pelas cores usadas na tela? O grito, explique. Na aula da semana passada, né, nós analisamos a tela O Grito. Então, fazendo uma ponte, né, entre o que a autora fala no texto, né, sobre os efeitos provocados pelas cores, nós podemos relacionar com as cores utilizadas em O Grito. Lembram como era o fundo do quadro? Que as cores eram utilizadas? Era aquele vermelho, laranja, né? Aquela agonia vivida pelo personagem, né? Aquele grito que estava preso e que ele solta, né? Que ele tenta se livrar. Chegamos ao fim da nossa aula. Hoje trabalhamos com a representação das cores, né? E com a linguagem também representada por elas, né? Também é uma forma de linguagem que a gente precisa aprender a interpretar, né? E traduzir nos textos, nas imagens, nos filmes que nós temos acesso. Fechamos a nossa semana, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar as aulas. Fiquem em paz e até a próxima.